E na data de hoje a gente vai trazer uma notícia muito importante, que é a recomendação do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para melhorias. Em quais benefícios? Em vários benefícios. E qual que é a melhoria que ele traz? No pedido, na concessão automática. Concessão automática essa, inclusive, que a gente vai debater e vai analisar nesse vídeo, se é aquela prorrogação automática que a gente tinha com o nosso auxílio doença. Para você talvez que não saiba, que tem pouco conhecimento sobre o INSS ou não passou por esse momento, por meados de 2023 até 2025, comecinho de 2025, né, finalzinho do ano passado para esse ano, nós tínhamos a possibilidade de ter um benefício previdenciário? Tenho, auxílio doença, por exemplo, que é o mais pedido por vocês. Esse pedido, você tem um prazo máximo de validade dele. Quando chega 15 dias antes da data de cessação do seu benefício, ou seja, por exemplo, o meu benefício vai acabar lá para o dia 5 de julho. 15 dias antes, abre um prazo para eu fazer uma nova requisição. Porque, veja, eu posso estar ainda incapacitado pelo INSS, né? Eu posso estar incapacitado em razão da minha doença, né? Da minha CID, da minha incapacidade laboral. E mesmo com o benefício de auxílio-doença, sido concedido para mim aí seus 15 dias, 30 dias, 60 dias, antes da data de finalização, eu ainda posso estar incapacitado, né? Ainda posso estar com algum tipo de enfermidade. E em razão disso, que é aberto esse prazo de 15 dias para eu falar para o INSS, INSS, opa, eu não estou apto a voltar a trabalhar, portanto, eu quero meu benefício. Em razão disso, você não precisava de passar por uma nova perícia, não precisava de, muitas das vezes, anexar novos documentos. Você já conseguia essa prorrogação de forma automática. E é exatamente sobre isso que a gente vai comentar hoje. O que o TCU está recomendando e se a gente pode ter a volta dessa prorrogação automática, principalmente sobre o auxílio doença, tá? Então já vai entrando aqui no nosso chat, vai pegando um cafezinho de vocês e não se esqueça de curtir nossa live e de compartilhar, tá? A gente tem algumas outras informações também sobre a biometria que eu vou trazer no finalzinho para vocês, tá? Mas o principal que eu creio que é o que vocês querem saber, opa, vai voltar a prorrogação automática para fins de auxílio-doença? Quais são as recomendações do INSS e do TCU nesse momento, tá? Então, o TCU recomenda melhorias no sistema de concessão automática de benefícios ao INSS. Vai mencionar, inclusive, que essa automática temos também o Ateste Med, que o Ateste Med é análise de forma por meio de robô, ou seja, inteligência artificial, analisando o seu laudo, analisando seus documentos complementares, ressonância, raio-x, para verificar se você está incapacitado para o trabalho, sem fazer com que você seja necessário passar pela perícia médica presencial, tá? Então vamos entender. A auditoria feita pelo órgão aponta que tecnologia ainda não foi capaz de reduzir filas ou tempo de espera dos segurados. E a INSS afirma que tem implementado recomendações do TCU e que houve avanço nos últimos meses. Fila essa, inclusive, que o INSS já tem mais ou menos na casa dos seus 2 milhões e 100 mil benefícios sendo aguardados, de pedidos aguardados para ser analisado. Em fato, inclusive, que essa fila é a maior preocupação do governo, do nosso atual presidente, como também da autarquia federal do INSS. Em razão disso, a gente teve o deslocamento de servidores do pente fino, tá? Servidores que estavam ali para analisar e chamar pessoas para o pente fino deslocado de lá para, para dar andamento na fila do INSS, tá? Em razão disso, então, o pente fino está congelado, principalmente para o BPC, mas a gente já pode ter esse entendimento que vai ser também congelado para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Isso não quer dizer que você não vá ser convocado, tá, pessoal? Porque a convocação do pente fino atualmente não tem mais um prazo pré-determinado. Por exemplo, vou começar em janeiro, vou terminar em dezembro. Era o que acontecia anteriormente, né? De um período de um ano só, né? Porque se a gente considerar de janeiro a dezembro, seria continuamente todos os anos, né? Mas digo assim, tinha um período pré-fixado, em um ano pré-fixado. Atualmente, com análise de dados, com vários órgãos tendo a vinculação de dados compartilhados, o pente fino ele é praticamente todos os dias, tá? Acontece diariamente com vários benefícios.
Então, nesse caso, ele foi em tese congelado para dar andamento à fila do INSS, tá? São só algumas informações que a gente vai lembrando e vai trazendo para vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês aqui para a gente dar continuidade, tá? Por isso que é muito importante vocês estarem com a gente nessas lives ao vivo, porque a gente traz um conteúdo, mas desse conteúdo eu vou lembrando de outros pontos e vou trazendo para vocês também. Pessoal, vamos lá então. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, a qual a Globo News teve acesso e recomendou que o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, atualize as tecnologias voltadas e usadas para conceder benefícios automaticamente e busque melhorias nesse processo. A concessão automática de benefícios é quando um pedido de aposentadoria, pensão ou auxílio é analisado por um robô, sem passar por um servidor do INSS, que inclusive servidores esse que tem uma alta defasagem do órgão, tá? Esse tipo de análise começou em 2017, perdão, e ganhou espaço ao longo dos anos. No ano passado, cerca de 11 tipos de benefícios diferentes já passavam por esse tipo de análise, entre eles o BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. No início de 2024, apenas 15,7% dos benefícios passavam pela concessão automática. No mesmo mês de 2025, mais da metade dos benefícios já eram analisados pela automação. E aqui ele não diz muito bem se é pela teste med, se é em razão da prorrogação automática, mas ele usa como um todo a automação, né? Seja para análise de aposentadoria, auxílio-doença, BPC, como um todo. A automação é muito utilizada pelo INSS e é muito viável, é muito favorável para você que está me assistindo, né? Como eu disse para vocês, quem está no auxílio doença, válido muito das vezes é ele conseguir automaticamente a sua prorrogação. Por quê? Porque ele não precisa de gastar com o médico, não precisa de ficar na angústia, não precisa de, poxa, será que vai passar? Se não passar, vou ter que entrar com recurso administrativo. Esse recurso não vale a pena, vocês que acompanham aqui sabem muito bem disso, ou vou ter que gastar com um advogado para buscar uma na esfera judicial 6 meses, um ano, entende? Então, automaticamente é válido. Mas a gente tem que sempre lembrar a questão também do entendimento do INSS. Por que, que a prorrogação automática foi, em tese, cancelada pelo INSS? Né? Hoje em dia você não consegue mais fazer o pedido de prorrogação do seu auxílio-doença e ele ser concedido automaticamente. Porque tudo a gente tem que levar em consideração o gasto. Assim como a gente sempre trouxe para vocês, 14º salário vai sair? Não vai sair. Não vai sair esse ano, não vai sair ano que vem. Tem um projeto de lei? Tem. Esse projeto de lei andou o suficiente para a gente ter algum tipo de esperança? De forma alguma. Por isso que a gente sempre traz essa informação para vocês não confiarem em informações como, pessoal, 14º salário vai sair. Amanhã, a mesma notícia, 14º salário vai sair. E ele não vai sair. Vocês têm que ter esse entendimento, tá? Sempre pense no gasto, o que isso vai custar para o INSS. Prorrogação automática foi diminuída, perdão, foi extinguida, o ateste médio foi diminuído, que seriam prorrogações favoráveis a vocês que estão assistindo a gente, tá? Mas vamos ver quais são as recomendações do TCU. Mesmo com um percentual crescente de concessões automáticas, a auditoria do TCU aponta que elas ainda não foram suficientes para reduzir a fila do INSS e nem o tempo que o segurado fica esperando para ter benefício concedido. Válido mencionar também, tá? Que a gente teve algumas dúvidas aqui no canal e a gente acha válido trazer essa informação para vocês. Tem o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, qualquer benefício previdenciário. Está travada há muito tempo, assim como ele disse aqui, né, que isso não fez com que o INSS consiga dar andamento dentro do prazo legal. Válido a gente entrar com mandado de segurança, Vitor? Vou contratar um advogado, tenho um advogado que é da minha confiança, que eu converso, ele está me oferecendo esse serviço e diz que vai resolver a minha situação. O que eu recomendo a vocês, pessoal, é que vocês não entrem, porque vocês vão gastar um dinheiro que, por muitas das vezes, vocês conseguem utilizar esse dinheiro para entrar com uma ação judicial depois, caso tenha negado. Então, é mais fácil, se você tiver pouco capital, juntar esse dinheiro para entrar com uma ação judicial depois, do que vocês pagarem um mandado de segurança que não vai resolver. Porque qual é o principal argumento que o INSS vai utilizar para dizer para o juiz que, opa, juiz, eu sei que eles estão entrando com mandado de segurança, estão fazendo o pedido
de prosseguimento do benefício, mas eu tenho 2 milhões de pessoas aguardando, entende? Eu tenho um déficit gigantesco de funcionários do INSS. A gente tem aí um novo concurso para ser implementado de 10 mil funcionários, entende? Então, o principal argumento que o INSS vai utilizar é esse. E vai ser válido esse mandado de segurança que você vai entrar? Não vai. Por quê? Porque o INSS não tem como dar vazão a tudo que ele tem de pedidos sendo analisados, de pessoas querendo seu benefício previdenciário. Então, você vai pagar uma peça processual que não vai ter nenhuma garantia. Muito pelo contrário. Vai te dar mais uma angústia, vai te dar mais um custo. Custo esse que você poderia utilizar na ação judicial, que aí sim é válido. Seu benefício vai ser analisado por um juiz federal, que você vai passar por uma perícia de a qual o juiz vai marcar para você, e aí sim, de forma imparcial, vai ter todo aquele lastro probatório para comprovação que você tem o seu direito. Aí você consegue receber esse período todo retroativo, é válido, vai conseguir garantir o seu benefício, inclusive para outros meses, diferentemente do mandado de segurança, que você está pedindo apenas o prosseguimento do seu benefício previdenciário, tá bom? Essa é a minha recomendação, mas também não sou o dono da razão. Vá atrás de um advogado da sua confiança, verifique o que ele acha, mas eu sempre gosto de fazer esse contraponto, o que é válido gastar para ter algum tipo de garantia ou o que vai monetariamente valer a pena para vocês, tá? Eu não penso apenas do meu lado como advogado. Então, dando continuidade, entre as dificuldades, segundo o relatório do TCU, estão uma equipe reduzida para cuidar da automação e uma limitação na atuação da DataPrev, a empresa de tecnologia responsável por operar sistemas do INSS. De acordo com a auditoria, a maior parte dos serviços é feita por sistemas desenvolvidos no início da década de 1990, o que dificulta a integração com sistemas mais modernos de integração. Integração essa, inclusive, pessoal, que é favorável, ainda que a gente possa ter uma certa diminuição dos êxitos na perícia médica presencial, a automação que a gente está tendo atualmente é a da perícia online. Vocês vão na agência do INSS, tá? Normalmente, só que vocês não vão ser atendidos por um médico presencial. Esse médico vai estar em outra localidade no país. Isso é favorável? Quais são as vantagens disso? A gente tem a vantagem da questão de que aquela região talvez não tenha um perito, mas em outro país, perdão, em outra localidade do país tem. E, portanto, você não precisa de marcar uma perícia para daqui 5 meses, 6 meses, entende? Você consegue marcar para amanhã, porque a fila vai ser unificada no Brasil inteiro, entende? Então, uma pessoa do Distrito Federal pode te atender do Amazonas. Portanto, você vai ter uma análise mais rápida, ainda que seja negativa, você vai para ação judicial, mas a automação é favorável, tá? Ao mesmo tempo, em regiões de difícil localidade, por meio da tecnologia você vai conseguir ser atendido. Temos regiões que têm milhares de benefícios e poucos peritos, o que faz com que a fila fique maior. Então, sendo essa telemedicina, você consegue também. O que é desfavorável? A gente tem aí, se a gente tem benefícios que são concedidos de forma presencial, né, analisados de forma presencial, e tem muita negativa, imagine de forma online, né? Ou seja, você vai ter que ter anexado anteriormente todos os documentos, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, ou às vezes anexa, mas não está de forma limpa para eu conseguir ver, sabe? Às vezes no computador fica ruim, então essa falta de instrução, essa falta de tecnologia, ou até mesmo a pessoa leva os documentos presenciais achando que vai ser atendido por um perito presencial e não vai ser de forma online. E aí naquele momento, poxa, eu estou aqui na tela do meu computador para ser atendido por um perito lá do Distrito Federal. Estou com meu documento presencial. Como é que eu vou mostrar para o perito? Eu vou apresentar, colocar aqui na tela, entende? Não seria o suficiente. Às vezes eu até consigo colocar dentro do sistema, entregando para um servidor que esteja do meu lado, para ele anexar, né, fazer o scan e colocar dentro do sistema, mas aí gera um trabalho, gera uma demora. Eu fico refém se vai ter servidor para isso, eu fico refém se vai ter suporte para isso, como uma máquina de xerox, né, de scanner. Então, entende? A tecnologia ela é importante, a automação é muito legal, vai ajudar muitas pessoas, mas também a gente tem que pensar nesse lado desfavorável, tá bom? Então, o Tribunal de Contas destaca a importância de seguir tendo a concessão automática com prioridade, pelo potencial de redução de fila, assim como a gente tinha com a prorrogação automática do
auxílio-doença, algumas pessoas chamavam como automaticão, tá? Mas recomenda que, para isso, o INSS atualize as tecnologias usadas e busque melhorias nesse processo. O INSS afirmou em nota que tem implementado as recomendações do TCU e tem tido avanços significativos nos últimos meses. Destacou também que tem mantido reuniões semanais com a data prévia. Indeferimentos indevidos, isso acontece demais com o INSS, infelizmente. Seja porque um documento, como é o exemplo que eu disse para vocês no início que eu ia trazer para vocês, sobre o novo documento, que é a SIM, a nova biometria, que é obrigatório estar dentro do sistema, tá? Já é válido você ir atrás da nova SIM, carteira de identidade nacional, fazer a biometria. Para essa biometria já está com o documento integrado no sistema do INSS e, portanto, você ter tudo que é necessário para fazer novos pedidos, tá bom? Indeferimentos acontecem, indeferimentos inclusive de pessoas que estão na beira da vulnerabilidade social, de pessoas que estão com enfermidades gravíssimas, acontece diariamente. Mas com a automação, em razão da falta de servidores, em razão de sistemas antigos, isso infelizmente aumenta, tá? Em razão disso tudo que eu trouxe para vocês, na tentativa de redução da fila do INSS. Por um lado é muito bom a gente ter uma teste médio maior, a gente ter um automático, né, do auxílio doença maior, um sistema implementado de telemedicina, de teleperícia, mas isso também traz negativos, pontos negativos, como eu trouxe para vocês, que o indeferimento é um deles. A autarquia ainda ressalta que não há indeferimentos indevidos de forma automática e que, quando há necessidade de uma análise complementar, o requerimento é enviado para um servidor. E aí, qual é a questão? Se a gente tem uma análise que às vezes não é o suficiente para ser de forma automática e ela manda para o servidor, consequentemente a gente volta para o problema anterior, vocês não concordam? Que é falta de estrutura, que é falta de servidores, que é um gigantesco quantidade de pedidos sendo analisados. Então, consequentemente, a análise automática muitas das vezes traz indeferimentos indevidos e aquelas pessoas que talvez eu não consiga mensurar se ela tem direito ou não, eu jogo para o servidor. O que, consequentemente, eu tenho duas alternativas. Eu não vou estar melhorando a situação do servidor do beneficiário do INSS, vou estar piorando a situação. Porque antes eu jogava o pedido, mas beleza, não vai ser negado de forma automática. Vai passar pelo servidor. Agora não, pode ser negado de forma automática e, ao mesmo tempo, se não passar, vai para o servidor e eu vou ficar naquela fila de espera enorme também. Então, essas análises indevidas acontecem diariamente, infelizmente, tá? No entanto, a presidência da Comissão do Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, Josiane Zanardi, afirma que há sim deferimentos indevidos, isto é, benefícios que deveriam ter sido concedidos, mas foram negados. Qualquer advogado que já trabalhou com o INSS, que acompanha, que traz notícia para vocês, que é o nosso caso, inclusive, se você quer estar é, é, atualizado sobre o INSS, sobre novas implementações de sistemas, siga o canal, não se esqueça de compartilhar também e de curtir, que é muito importante. Se aparecer a opção de hypar, hype, por favor, não custa nada e você doa pontos para o nosso canal ser melhor ranqueado. Então, qualquer pessoa que trabalha com o INSS sabe sobre a prorrogação, sabe sobre a teste média, sabe sobre a telemedicina, sobre vários outros sisteminhas que o INSS constantemente tenta anexar no sistema para dar vazão à fila do INSS, tá? E a gente ainda vai comentar a nossa opinião no final desse vídeo, se a gente acha que o automático sobre o auxílio-doença pode voltar, tá? Então fique com a gente até o final. Então assim, cair nessa falácia do INSS não é o adequado, eu não quero isso para vocês, tá bom? Segundo a advogada, um dos problemas estaria no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. CNIS, caso vocês não saibam, é o resumo de todas as suas contribuições, tá? Contribuições como MEI, contribuições como autônomo, como dona de casa, como a pessoa que tem carteira de trabalho assinada. É um resumo total, tá? Documento que reúne todo o histórico de trabalho de uma pessoa. O INSS puxa informações do CNIS para conceder benefícios. Se as informações estão erradas nesse cadastro, por consequência, o INSS fará uma leitura equivocada. Atualmente é possível solicitar a correção de dados do CNIS ligando na central do 135, mas segurados relatam dificuldades em se comunicarem por telefone, como demora no atendimento e má qualidade das ligações.
Perfeito, por isso que a gente não recomenda que você faça pelo 135, você faça pelo sistema do Meu INSS, porque além da má ligação, além da falta da qualidade e além da demora excessiva, a gente tem um outro fator muito importante. Qual que é a comprovação principal que você fez a solicitação do pedido, que você anexou um documento, que você solicitou algo ao órgão, à autarquia do INSS? A gente precisa de um documento, né? A gente precisa de um protocolo. Na ligação, algum de vocês já anotou o protocolo de atendimento que teve com o INSS? Eu nunca anotei. E olha que eu sou advogado, tá? Eu nunca anotei. Eu sempre prefiro fazer pelo sistema do meu INSS, porque lá eu tenho o histórico de toda a minha, os meus andamentos, de todos os meus pedidos. E esse é mais um fator que eu acrescentaria aqui, tá? 135 ele é péssimo, óbvio, ele é bom para quem não tem acesso à internet, dá para fazer um atendimento de forma mais rápida do que ter que fazer uma viagem para uma agência do INSS, esperar longos minutos, longas horas e depois fazer o pedido. Mas ele não te dá a comprovação necessária de que você fez o pedido, que você marcou uma perícia médica presencial ou que você tentou anexar um documento, entende? Então esse é um fator preponderante para negativas do INSS, tá? Abre aspas, se esse serviço estivesse disponível na plataforma Meu INSS no site, a correção ficaria um pouco mais fácil, porque falar do telefone 135 é muito difícil, fecha as aspas, o que foi dito pela advogada, tá bom? Para finalizar, a presidente da Comissão do Direito da Previdência do INSS também destaca que são necessários investimentos por parte do governo federal para uma melhoria nesse cadastro de informações. Uma complementação que eu traria para vocês e a nossa opinião sobre o Ateste Med, tá? Perdão, o Ateste Med é até mesmo a prorrogação automática do auxílio-doença. Vai voltar? Primeira coisa que a gente tem que pensar é, o TCU está pressionando o INSS para novas implementações de sistemas automáticos, isso é muito importante, tá? Isso foi um fator, inclusive, que fez com que a prorrogação automática, lá em 2023 para 2024, estivesse sendo mantido por mais tempo. Então, essa pressão é muito boa para você aí que está assistindo. A gente já vai ver os comentários já, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar. Então, isso é importante, isso é muito bom. Temos chance sim de volta desse sistema, tá? Temos chance sim de aumento do Ateste Med, tá? Que o Ateste Med é aquele sistema qual você apresenta o atestado e é automaticamente dado a concessão do seu benefício por 30, 60 ou 90 dias. O máximo que a gente teve foi de 90 dias. Atualmente está na casa dos seus 30, 60, tá? Justamente pela questão do gasto. Mas a gente tem que pensar no atual sistema do governo, tá? Qual que é a situação atual do governo? Atual do governo é que o INSS está fazendo um palanque político, podemos dizer, de toda a retirada dos seus servidores para a redução da fila. Quando a gente pensa em fila do INSS, ele é um dos principais problemas e o que mais dá pressão do governo, dá pressão da população, das mídias sociais, do que o INSS não está trabalhando. 2 milhões de pessoas aguardando 6 meses para ter o seu benefício previdenciário concedido não é legal para o governo e o governo não quer isso. Portanto, retirada de servidores aqui para colocar lá faz com que a gente reduza a fila. Qual que é um dos motivos, uma das principais ferramentas para a gente utilizar para que essa fila não aumente de novo? Temos aí o sistema do Ateste Med, porque o Ateste Med vai fazer com que eu não precise que essa pessoa passe por um servidor. Temos a questão da prorrogação automática, ou seja, essa pessoa já conseguiu o benefício dela, tá? Já passou pela fila inicial. Ela tem direito ainda? Está incapacitada? Está incapacitada. Então eu preciso fazer com que ela entre na fila de novo, aumentando a fila, que é o que o governo não quer? Não. Então a prorrogação automática também pode ser importante para isso, tá? Mas agora a gente também tem que pensar que beleza, o governo vai reduzir a fila. Depois que reduzir a fila, vai em tese estabilizar. Já fez a concessão, o pedido de mais 10 mil servidores para o INSS, ou seja, vai ter mais servidores para manter essa fila pequena. Ao mesmo tempo, ele poderia implementar o Ateste Médio, o aumento dele, com a prorrogação automática do auxílio-doença, como também a telemedicina e outros sistemas que a gente tem no governo federal e no INSS para fazer essa análise de forma automática. Perfeito, pode. Mas será que o governo tem esse dinheiro? A gente sabe que o governo recebe muito de tributo, isso é inquestionável.
Fato é, será que o governo quer gastar com esses tipos de sistema, assim como a gente tem com o 14º salário? É essa reflexão que a gente tem que ter para fins de pensar fora da caixinha, entende? Se ele vai gastar de fato com essa implementação. Eu acho que em algum momento o governo pode sim voltar no ano agora de 2027 com a prorrogação automática do auxílio-doença. Isso é apenas achismo, tá? Não temos nenhum fala do governo federal, nenhuma fala do presidente do INSS, mas, levando-se em consideração o momento político que a gente vai estar, que é a redução da fila gigantesca, com aumento de servidores, com estabilidade do sistema e possibilidade, inclusive, de implementar certos tipos de sistemas como esse, para auxílio-doença, prorrogação automática, a teste médio, a telemedicina, que em tese estancaria esse sangramento da fila enorme do INSS, pode ser viável. Agora, não sei se vai ser implementado de forma 100% para sempre, podemos dizer, né? Porque, novamente, depende do momento político, depende dos gastos que o INSS quer fazer, entende? Assim como a gente tem com o 14º salário. O 14º salário é uma promessa política que depende de aprovação no Congresso, depende depois de sanção ou veto do presidente, depois volta para o Congresso novamente para eles manter o veto ou não, assim como aconteceu com a lei de não possibilidade de volta à perícia médica presencial de pessoas que têm doenças irrecuperáveis e irreversíveis. Foi toda uma questão política por trás, tá? Então tem esse entendimento e não se esqueça, obviamente, de compartilhar essa informação. Creio eu que em breve nós teremos atualização sobre isso. A gente vai ser o primeiro canal a trazer para vocês recomendação do TCU, prorrogação de auxílio-doença de forma automática, aumento do teste médio. Então eu peço que você compartilhe, se inscreva e não se esqueça de curtir os vídeos que a gente traz todos os dias, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês para a gente finalizar nossa live de hoje. Informações essas que a gente sempre vai estar trazendo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não se esqueça de comentar, seja nesse vídeo ou em outro vídeo, para a gente fazer lives tirando dúvida de vocês, que a gente faz toda sexta-feira, mas vai tentar implementar isso todos os vídeos no final do videozinho que a gente tem da live ao vivo, tá bom? Deixa eu só ver perdão, deixa eu só ver a dúvida da Rosali, pra gente finalizar. Doutor, meu esposo tem bipolaridade tipo 1. Ele tem 53 anos, mais 22 anos de contribuição. Trabalhou durante esse tempo com muitos problemas no trabalho, por conta da condição dele. Agora está pior. Será que ele consegue aposentar ou pelo menos um auxílio-doença? Auxílio-doença ele consegue com total certeza, tá? Como eu disse para vocês, a gente traz essa lista, inclusive, com frequência aqui para vocês, de quais são os benefícios mais concedidos pelo INSS. A bipolaridade, doenças com relação ao sistema cognitivo, doenças mentais, que não deixa de ser, tá? Às vezes a gente tem a incapacidade em razão da doença, mas nunca foque apenas na CID, tá? Foque na incapacidade laboral. E ao mesmo tempo em razão do uso de medicamento recorrente, tá? O uso de medicamento recorrente, esse, pode trazer incapacidade por meio de sonolência, por meio de visão dupla, por meio de uma limitação na cognição, tá? São doenças que fazem a necessidade de uso de medicamento muito forte e, portanto, pode sim ser fator para você conseguir a sua aposentadoria por invalidez, dependendo do caso, como também o auxílio-doença de forma, assim, garantida, que você possa fazer o pedido. Se foi negado, não se esqueça de buscar um advogado, tem os nossos canais de atendimento na descrição, tá? Vou até escrever aqui para você, 2799-691-3876. Será um prazer atender o caso de vocês, caso vocês queiram. E caso seja negado, vai para ação judicial, tá? A mãe dele era bipolar, teve questão do Alzheimer, a única irmã dele também é bipolar tipo 1, já teve 3 internações, porém meu marido nunca precisou ser internado. O fato de ele nunca precisar ser internado não é um fator que vai fazer com que você tenha ou não direito, que ele tenha ou não direito, tá? Você tem que levar em consideração, novamente, é sempre a incapacidade laboral. Às vezes as pessoas acham que precisa ter, né? Precisa ter tentado uma situação mais grave, internação, uso de medicamento muito forte. Não necessariamente, tá? Agora, óbvio, também entenda a atual sistemática do INSS, tá? Filas enormes, falta de automáticas, né, de sistemas automáticos para concessão de benefício, muitos servidores
focados em redução de fila e não necessariamente verificar se você tem direito ou não. Peritos que muitas das vezes não fazem atendimento de forma humanitária, analisando as suas incapacidades, analisando se você faz uso de medicamento e analisando, inclusive, a sua doença como um todo, né? Analisando seus documentos, suas ressonâncias, os seus laudos, seus atestados. Então, esse fator faz com que, às vezes, as pessoas que têm câncer, inclusive, tá, Rosane, não consigam ter o seu benefício concedido, tá? É porque ela não tem direito? Não. É porque o INSS não quer conceder de fato. É porque o INSS está no momento que ele não está focando se você vai conseguir ter o seu benefício em razão da sua incapacidade. Se você vai ter o que comer mês que vem, entende? Então, não ache que a negativa é um momento que o seu benefício acabou, suas esperanças acabaram. Muito pelo contrário, às vezes pode ser o momento de início do seu benefício, tá? Eu tenho um caso bem rápido aqui para a gente finalizar. Eu tenho uma cliente de São Paulo que ela pedia auxílio-doença e não conseguia. O auxílio-doença dela, inclusive, a gente tinha uma incapacidade muito grave no joelho, e quando conseguia era de 2 meses, 3 meses no máximo. Quando a gente foi para a esfera judicial, óbvio, a esfera judicial também não é rápida, tá? Demora aí dos seus 6 meses, 8 meses, 1 ano, depende da região, da comarca que a gente está entrando com a ação. Mas a gente conseguiu fazer o pedido todo do retroativo, que demorou por volta dos seus 7 meses a 8 meses, mais 1 ano de auxílio-doença. Ou seja, ela recebeu aí, basicamente, vai se encerrar agora, quase 2 anos de benefício de auxílio-doença, sem precisar de passar por novas perícias, por novas comprovações, de ter toda aquela angústia, tá? Vai depender muito dos seus laudos, atestados médicos, obviamente. Cada caso é um caso, cabe você apresentar esses documentos e buscar o seu direito, tá bom, pessoal? Essas foram as informações de hoje, então prestem muita atenção, não confie em informações que estão prometendo para vocês 14º salário, ou situações que vocês sabem que não vai acontecer pela atual sistemática do INSS. Sempre lembrando, filas enormes, falta de servidores, prorrogações ou até SHMED, sistemas que não são atualizados. Então, eu creio sim que pode vir em algum momento, mas não vai ser nesse momento atual que a gente vai ter prorrogação automática do nosso auxílio-doença, tá? Mas pode acontecer para manter esse patamar de, opa, pessoal, o governo agora, o INSS agora pensa em você, trabalhador, pense em você que está enfermo, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar também a sua dúvida, que será um prazer trazer para vocês. Pessoal, que vocês que estão assistindo, para vocês que vão compartilhar para alguém que tem alguma enfermidade, Papai do Céu possa estar abençoando você, abençoando a sua vida, que nunca falte nada na sua mesa, que você possa ter cura o mais breve possível para não ficar dependendo do INSS, tá bom? Temos uma abençoada semana, terça-feira agora, nosso Brasilzão ganhou ontem, vamos torcer para domingo também ganhar próximo jogo, tá? Lembrando que vamos ter mais vídeos essa semana, todos os dias ao vivo para você e eu te espero nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até amanhã.